Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, onde separei aqui para vocês um recorte do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, onde o jornalista Thiago Fernandes, que foi até o primeiro jornalista a falar do interesse do futebol japonês na contratação do atacante Bruno Rodrigues, ele trouxe uma nova atualização de que tem uma equipe, não da primeira linha do futebol espanhol, que estaria interessado na contratação do jogador. E eles debateram isso durante o programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, e eu gostaria de trazer aqui para vocês o que foi falado ao vivo. Só que antes, família, já deixe aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora chega de enrolação e simbora para os cortes do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. Tem interesse na contratação do Bruno Rodrigues. Além da sondagem japonesa que a gente trouxe em primeira mão na semana passada, houve também sondagem russa, só que o próprio Bruno Rodrigues já descartou. Por quê? Porque é um país que hoje vive em guerra com a Ucrânia e não existe o interesse do atleta em se transferir para a Rússia neste momento. Além disso, houve também uma sondagem do futebol espanhol. Ainda não consegui descobrir os clubes. Sei que o clube japonês é um clube de primeira linha do Japão e que o clube espanhol não é um clube tão badalado no futebol espanhol. Então, existe hoje uma sondagem do Japão e uma sondagem do futebol espanhol pelo Bruno Rodrigues. Aí eu estava conversando com algumas outras pessoas do mercado, ligadas à diretoria do Cruzeiro, e a expectativa é que chegue uma proposta ao Tombense na casa de 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, e que este valor, a Tombense, ou melhor, o Tombense, muito provavelmente aceitaria fazer um negócio. E no contrato de empréstimo do Bruno Rodrigues com o Cruzeiro teria que igualar uma eventual proposta, caso chegue uma proposta do exterior. Então, eu acho muito difícil nesse momento, se alguém formalizar de fato essa proposta nesses valores, que o Bruno Rodrigues permaneça no futebol brasileiro. Claro, a proposta precisa inicialmente chegar. Hoje, o que existe é sondagem. Então, houve sondagem de Rússia, Japão e Espanha. A sondagem da Rússia, o próprio jogador já disse que não tem interesse, porque neste momento ele temeria jogar em um país que vive vai em guerra. jogando bola, o míssil vai caindo no gramado, é uma desgraça. E outra coisa, os caras não podem pagar ninguém, vai pagar como? Não pode fazer transação financeira, não tem jeito de pagar. Japão é uma boa, hein? Valu, você que é um sommelier... Espanha é bom também, hein? A Espanha vai andando ali, né? Não, Espanha... Eu não sei qual é o time. Não, só quis pôr uma pimenta aí. O Elton é maldoso. Mas Isso é maldade, né? Você tá querendo mais protesto, né? Já pensou? Você conta, pô, já fizeram com o Pesolano fazer com o Bruno Rodrigues? Não, para Espanha não vai. Você que é um sommelier de destinos, por gentileza, acha que ele fica, ele sai, e se sair, você como sommelier de destino, acha que ele deve ir para onde? Não, eu acho que ele deve, como sommelier de destinos, eu acho que ele deve permanecer no Cruzeiro. Agora, com sinceridade, ele permanecendo, o Cruzeiro precisa de um atacante de lado. Ele indo embora, o Cruzeiro precisa de dois. É simples assim. Bem simples. Mas... Lembrando, só uma coisa que é importante, a gente já trouxe aqui, inclusive, o Cruzeiro tem 33% do Bruno Rodrigues. Pagou 4 milhões de reais por isso, ou melhor, paga esses 4 milhões de reais, já que o valor é parcelado. Então, hoje, o Cruzeiro teria direito a 33% de uma eventual operação. Se a gente fizer, assim, uma conta rápida sobre quanto o Cruzeiro ficaria em caso de negociações, por exemplo, por 4 milhões, o Cruzeiro teria ali 1 milhão e 300 mil euros. Por 5 milhões, o Cruzeiro teria direito a 1 milhão e 700 mil euros, mais ou menos. Então, assim, seria algo interessante até para os cofres do clube também. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Pelo que o Alê vem tratando com o Bruno Rodrigues, e aí o Alê não é amigo, né? Mas o Alê tem um relacionamento, uma boa relação com ele, e o Alê está dizendo que ele está disposto a aceitar uma proposta do exterior para fazer grana mesmo, cara, para dar uma tranquilidade para a família dele e tal. Eu entenderia se ele saísse, mas uma valorização do Cruzeiro também poderia ser uma boa, já teve, mas uma valorização ainda maior. O problema maior é isso que você falou. Equiparar os valores, né? Porque, 4, 5 milhões de euros para o Cruzeiro hoje é dinheiro demais. Ô, HG, só uma coisa. Bastante mesmo. É deixá-lo tranquilo para jogar futebol.
Isso não chega ao Bruno. Esse tipo de negociação chega ao Cruzeiro, chega ao Tombense, mas não chega ao Bruno. Chega ao staff dele, mas ao jogador propriamente dito, tudo não chega. Porque algumas das sondagens, ele pode até se questionar, e aí, como é que está essa situação, como é que está aquilo, como é que está aquilo outro, mas não passam 100% do que acontece hoje com os interessados em relação a ele. Honestamente, eu entenderia se o Bruno hoje quiser sair. Nós estamos falando de um cara de 26 anos, que tem uma oportunidade única, talvez, de ganhar fazer um bom contrato. Então, eu consigo entender o jogador nessa situação. Eu tendo sempre a defender o lado do atleta, porque, cara, eles são trabalhadores, como nós. Eu também consigo. Agora, isso que o Elton destacou, para mim, não faz o menor sentido. Família, segundo a informação do Thiago Fernandes, o futebol espanhol também está interessado no jogador. E quando a gente escuta falar dos valores de uma possível transferência, fica um pouco difícil, né, de pensar em uma permanência do jogador caso a proposta seja apresentada. Só lembrando a vocês, nenhuma proposta foi apresentada a Tombense, isso não aconteceu até o momento, mas se chegar alguma coisa nesta casa de 4, 5 milhões de euros, a gente sabe que o Bruno Rodrigues não vai continuar conosco. Por quê? Primeiro, o Cruzeiro não tem esse dinheiro para comprar o restante dos direitos econômicos do atleta. E segundo, o Cruzeiro tem 33% do Bruno Rodrigues. Se conseguir vender por este valor, o Cruzeiro teria ali mais ou menos uns 9 a 10 milhões de reais a receber da transferência do atleta. O que já cobriria, né, os 4 milhões de reais que o Cruzeiro pagou para adquirir 33% do jogador quando ele foi contratado. Vamos aguardar e esperar. E sinceramente torcer muito para que o Cruzeiro consiga a permanência do atleta, mesmo que seja difícil, que consiga a permanência do jogador, porque ele é de extrema importância para o restante da nossa temporada. Agora, família, vamos falar de um jogador que talvez seja a maior promessa das categorias de base do Cruzeiro desde Vitor Roque. Claro, Vitor Roque foi uma promessa nossa, saiu ali para o Atlético Paranaense pelas portas do fundo e no momento o lateral esquerdo Kaique Bruno tem chamado bastante atenção. Eu até vi, né, uma informação do portal Deus Me Dibre, onde cita diversas equipes de Portugal, como Porto e Benfica, principalmente o Porto, que está muito interessado em levar o lateral esquerdo Kaique Bruno e promete apresentar uma proposta na abertura da janela de transferências que vai acontecer no dia 3 do mês que vem. E na mesma informação que foi divulgada pelo Deus Me Dibre e também pelo Samuel Venâncio, é de que o Barcelona da Espanha estaria observando o nosso lateral esquerdo, ou seja, está muito valorizado. Ele era titular absoluto ali da seleção brasileira no Mundial Sub-20. Eu lamento muito que a nossa seleção esteja desclassificada, porque poderia valorizar cada vez mais o nosso lateral. Mas só lembrando a vocês, na partida em que o Brasil perdeu, o Kaique não estava jogando porque sentiu algumas dores musculares. E o Brasil improvisou um jogador ali na posição e acabou que não rendeu o mesmo do Kaique Bruno, que não era apenas destaque na seleção brasileira, era destaque na competição. Tinha números ali de melhor jogador da posição no Campeonato Mundial Sub-20 de seleções. Então é um jogador que, na minha opinião, deve ser vendido, mas o que me preocupa é, será que ele vai ser vendido bem? Será que o Cruzeiro vai negociá-lo bem? Porque com o atacante Thiago, por exemplo, eu acredito que o Cruzeiro doou o Thiago. Foram 700 mil dólares para liberar o Thiago e depois vendeu, né, 20% do jogador por outra mixaria. Sendo que a equipe lá, o Ludogorets da Bulgária, rendeu uma grana muito maior com este valor. Então o Cruzeiro tem que vender bem e ainda assim manter uma porcentagem, manter 20%, 25% do Kaique, porque a gente sabe que no futuro isso aí pode valer muita grana para o Cruzeiro. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Se você gostou do nosso trabalho, já deixa aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço e até a próxima. Fui!